Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Que meus queridos e queridas engenheiros e engenheiras e simpatizantes da construção civil acharam que eu não ia fazer o bordão, né? Mas eu fiz. Esse bordão é copiado, viu pessoal, de um professor meu da graduação, profwilliam.com, depois procurem o canal dele. Muito bom professor, inclusive, tem bastante vídeo de RM, já estou dando crédito, né, do bordão e fazendo um merchan para ele também, né. Depois, vocês quiserem procurar, fica a dica. Mas vamos aqui para mais uma aula, né, de fenômenos de transporte. Então, estática dos fluidos, fechar o assunto de estática dos fluidos. E hoje a gente vai falar aí basicamente sobre forças em superfícies submersas, né? Tratar sobre esforços em elementos submersos e também um pouco ali sobre empuxo, sobre flutuação, né? Que não é um tema tão pertinente assim para nós no momento, mas que nós iremos abordar aqui dentro da nossa ementa. Então aqui algumas sugestões de leitura para vocês, para aprofundar, né, o assunto, não ficarmos só na apresentação realizada aqui na nossa unidade. Então, esses são os tópicos do livro do Franco Brunet, de Mecânica dos Fluidos, os quais eu sugiro a leitura para maior aprofundamento. Depois vocês podem fazer essa leitura, beleza? Então, falando um pouco aí sobre força numa superfície submersa, né? Vamos tratar aqui inicialmente de um elemento vertical, então submerso em um fluido, né? Então a gente pode observar por meio dessa figura aqui um elemento vertical submerso e, considerando lá o teorema de Stevens, né? Onde a pressão em um determinado ponto, né? Em um fluido é o peso específico multiplicado pela profundidade, né? Pelo H. Obviamente que quanto mais profundo for esse ponto, maior vai ser a pressão. Vocês podem observar que o diagrama de pressão nesse elemento vertical submerso, ele é variável aqui, né? Então aqui em cima é menor a pressão, à medida que a profundidade aumenta, a pressão vai aumentando, correto? E a gente viu lá, conceitualmente, né, que pressão é igual a uma força sobre uma área. Então, força é igual a pressão multiplicado por uma área, certo? Só que nesse caso aqui, como a pressão varia de um ponto a outro desse elemento aqui, né, para eu determinar a força resultante dessa pressão, que é variável, né, não é viável eu utilizar a expressão pressão pela área, uma vez que a pressão ela é variável, certo? Então isso demandaria aí um cálculo mais complexo. Nesse caso, pessoal, eu já vou pular para o passo da dedução final, né? A força resultante ela é obtida pelo produto da pressão no centro de gravidade da superfície, correto? Obviamente que, como eu falei, né, eu fui para o passo final aqui até por uma questão de tempo, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, mas vocês podem consultar a dedução da fórmula na página 31 do livro do Brunet, né, que é feita por meio de derivada, né, então uma equação diferencial ali para a gente conseguir compreender esse fenômeno físico aqui da aplicação dessa força que é resultante daquela pressão ao longo desse elemento vertical, que no caso a placa está inclinada, né? Ela pode ser inclinada ou vertical, tanto faz no caso, né? Ele chega nessa dedução. E então, né, pessoal, a força ela é igual ao gama vezes o H, no caso o H é a profundidade no centro de gravidade do elemento, independente do ângulo que esse elemento fizer aqui dentro desse fluido, tranquilo? Então, gama vezes H, isso parece meio bizarro a princípio, mas a gente observando a dedução com calma, vocês conseguem compreender, né? Gama vezes o H multiplicado pela área desse elemento, né? A área, no caso, que está recebendo essa força, né? Então, pressão, esse
esse traço aqui representa que é no centro de gravidade, multiplicado pela área. Tranquilo? Esse conceito ele é importante aí para que a gente determine esforços em estruturas submersas aí aplicáveis à engenharia, em estações de tratamento de água, por exemplo, se vocês forem dimensionar a fundação de uma ponte, piscina, parede de piscina é um elemento submerso. Enfim, existem N situações que vocês vão se deparar com a necessidade de obter os esforços ali, né, para calcular aquela estrutura, né? Conhecendo aquele material, conhecendo o dimensionamento estrutural, vocês conseguem realizar ali o cálculo daquela estrutura desejada, tranquilo? Então, só para a gente fazer um link aí, né, com o futuro do curso de vocês. Bom, falar um pouco agora sobre o centro das pressões, né, que é o ponto de aplicação daquela força. Se vocês observarem aquela figura, né, vocês vão ver que a pressão, né, a força, ela é resultante da pressão no centro de gravidade. No entanto, ela ocorre num local diferente, né, ela ocorre deslocada um pouco mais abaixo, até porque se vocês observarem aquele diagrama, né, a pressão ela aumenta para cá, então a força resultante ela é um pouco mais próxima do fundo do que do centro de gravidade, certo? Então, esse centro de pressão, que a gente chama o YCP, ó, essa cota aqui, a gente tem como determinar ela, certo? Então, é o ponto de aplicação da força resultante, né? Então, eu tenho que a força resultante é o produto das pressões no centro de gravidade, mais uma vez, né? E ela ocorre no centro de pressão, que é um pouco mais abaixo do que o centro de gravidade, esse YCP. Esse YCP é igual a o Y linha aqui, né, que é o Y no centro de gravidade, né, que a gente vai chamar dessa maneira, né, o Y' está aqui, né, no centro de gravidade, mais o ICG, que é o momento de inércia, dividido pelo Y' vezes a área, né. O que é o momento de inércia? Né? ICG, o momento de inércia, é o momento calculado em relação a um eixo que passa pelo centro de gravidade da superfície da área A. Por sua vez, depende da forma geométrica do sólido, né? Esse momento de inércia é uma grandeza física aí que estima a dificuldade desse elemento aí geométrico, né, dessa estrutura, de rodar, né? De ter um movimento de rotação. Então, é a dificuldade dessa forma geométrica em girar. Basicamente é isso, né? Seria essa definição mais simples que eu poderia dar para vocês. Esse conceito, vocês vão ter um maior aprofundamento dele na unidade curricular de RM, de resistência dos materiais, aqui no curso de Engenharia Civil do nosso campus aqui da UANA, DFMS, né? Então aqui a gente vai dar uma passada rápida por ele, né? Para que a gente possa calcular aí essa força aplicada no centro, né? De pressões, né? Tranquilo? Mas lá vocês vão ver com aprofundamento para várias formas geométricas, né? Para vários tipos de esforços aplicados em várias formas geométricas. Beleza? Bom, vamos fazer um exemplo então aqui dessa determinação de forças em superfícies submersas, né? Então aqui a gente tem uma placa retangular submersa em um determinado fluido, né? De peso específico 10.000 Newton por metro cúbico, no caso é a água, né? Esse peso específico, pelo que eu me lembro aqui, né? Então a gente tem uma largura de 2 metros dessa placa, né? Se eu estivesse visualizando ela em planta, teria aqui a largura de 2 metros e um comprimento de 5, tranquilo? E a gente quer determinar essa força aqui e a posição da sua resultante, né? Tranquilo, pessoal? Vamos lá então para a solução desse problema, né? A pressão no centro de gravidade devido ao líquido, né, que é o conceito que a gente viu aqui anteriormente, ela vai ser dada, né, pela cota H, aqui, ó, no centro de gravidade, multiplicada pelo peso específico do fluido. A cota H aqui, ó, né,
para determinar ela, eu pego 1, que é essa profundidade aqui, mais 2,5 vezes o seno de 30. Então eu uso a trigonometria aqui, 2,5 é a metade de 5, né? Metade do comprimento da placa, e seno do ângulo 30 aqui para poder encontrar essa componente vertical, certo? Então 1 mais 2,5 vezes o seno de 30, né? Estou utilizando a trigonometria. Isso deu uma pressão de 22.500 newton por metro quadrado, ou pascal, né? Tranquilo? Portanto, aplicando na equação da força, né? Força é igual a pressão no centro de gravidade vezes a área, eu tenho que a força é de 225 mil newtons, tranquilo? Ou 225 kilonewtons. Encontramos aqui a força, né? Agora vem a necessidade de determinar o centro das pressões, a posição dessa força, de aplicação dessa força aqui na placa, né? Para isso a gente vai usar aquela segunda equação que nós vimos, né? Isso a gente precisa do momento de inércia, daquele conceito que vocês vão estudar com maior aprofundamento em RM, né? Ele é determinado por meio de integral, né? Então a gente tem que fazer a integral aqui de y ao quadrado dA. Aqui observando essa figura aqui, né, em relação ao eixo passando aqui pelo centro de gravidade, né, que seria esse eixo aqui, O, né, x, eu teria que o momento de inércia é igual à integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, y ao quadrado b dy. Depois vocês vão ver isso com mais aprofundamento lá em RM. Eu estou só pulando o passo para a gente chegar aqui, né, que o momento de inércia para essa figura retangular aqui, com a força aplicada, né, com a pressão aplicada nesse sentido, né, com o esforço aplicado nesse sentido, vai ser BL ao cubo sobre 12. Qualquer figura retangular, né, com o esforço aplicado nesse eixo aqui, né, vai ser esse momento de inércia. Outras figuras geométricas com outros esforços serão outros momentos de inércia a serem deduzidos aí por cálculo integral. Tranquilo, pessoal? Então aqui eu estou passando por isso, né? Os exemplos que a gente vai resolver vão se utilizar desse conceito, né? Vou trabalhar aí com a figura retangular para a gente usar já essa equação. No caso lá em RM, vocês vão ver várias figuras, vão aprender a deduzir esse momento e vão ter algumas tabelinhas lá, né, para várias seções transversais, os devidos momentos de inércia, né, e basicamente é isso. Enfim, sabendo aqui que BL ao cubo, né, BL ao cubo sobre 12 é o momento de inércia, eu posso determinar o centro de pressão, né. Então aqui, YCP é igual a YCP menos Y, né, que é o centro de gravidade, é igual a BL ao cubo sobre 12, que é o momento de inércia, sobre Y' vezes a área. Aqui eu calculo cada um desses itens para depois pôr na fórmula, né, para ficar mais simples. Então o Y' aqui, por trigonometria, né, 1 vezes o seno do ângulo, para pegar essa componente, mais L sobre 2, né, que é a metade aqui, né, então 1 vezes o seno do ângulo, mais L sobre 2, dá o Y', 4,5. A área, né, B vezes L, 2 vezes 5, né, 2 vezes 5, e BL ao cubo sobre 12, 2 vezes 5 ao cubo sobre 12, dá o momento de inércia em metro a quarta, que é a sua unidade, né. Devolvo esses dados aqui para a equação do YCP e obtenho que esse YCP, né, esse ponto de aplicação é 4,96. Tranquilo, pessoal? Conseguimos resolver a questão. Encontramos o valor desse esforço, dessa força, e o seu ponto de aplicação. Tranquilo, pessoal? Parece que eu estou na sala de aula, né? Mas essa é a ideia. Então vamos lá. Eu vou resolver mais um exemplo aqui, antes da gente fechar a nossa aula, né? Dessa vez a gente vai trabalhar aqui um esqueminha que vai ter também a manometria, né? Que foi o tema do nosso vídeo anterior, da nossa aula anterior. Então aqui a gente precisa determinar a força R que deverá ser aplicada no ponto A, nesse ponto aqui,
da comporta dessa figura para que ela permaneça em equilíbrio, sabendo que essa comporta pode girar em torno desse ponto O. Dados aqui as pressões P01, P02 e os pesos específicos desses fluidos aqui. Basicamente, eu tenho um fluido desse lado, um fluido desse e uma comporta entre eles. E essa comporta pode girar em torno desse ponto e eu preciso aplicar uma força aqui nesse ponto para que isso fique em equilíbrio, para que essa comporta não gire, né? Tem uma pressão aqui com um fluido nesse local e uma pressão com um fluido aqui, beleza? Como que a gente resolve esse problema aqui, né? Se eu estou falando aqui que essa comporta pode girar em torno desse ponto, obviamente que eu estou dizendo que o somatório de momentos aqui tem que ser igual a zero, né? Momento é força vezes distância, né? Então eu poderia resolver esse problema aplicando a equação de momento aí, encontrando, né? Aqui como eu tenho a pressão desse fluido e desse fluido exercendo sobre esse elemento submerso, isso aqui vai gerar uma força resultante, certo? A mesma coisa desse lado. Esses dois fluidos aqui vão gerar uma força resultante aqui. Eu preciso achar essas forças resultantes e aplicar a equação de momento em torno desse ponto O. Que aí eu consigo encontrar essa força R aqui para que isso fique em equilíbrio, né? Se eu disser que o momento em torno de O é igual a zero, souber a força desse lado, a força desse lado, eu encontro R. Esse é o caminho aqui a ser percorrido, né? E como que a gente faz esse caminho? Eu posso reduzir esse problema aí, né? Há um outro problema em que a pressão efetiva no nível dos dois líquidos, ó, tem um líquido e um outro fluido aqui que aparentemente é ar, né? Eu posso reduzir o problema a um problema mais simples, né? Em que a pressão efetiva no nível dos dois líquidos seja nula. Para isso, eu substituo essas pressões aqui, ó, P1 e P2, por cargas de pressão correspondente aos dois líquidos do problema. O que eu faço? Posso fazer, na verdade, né? Substituir essa pressão aqui por uma altura, né, de fluido. E aí eu imagino que esse fluido aqui tem mais uma determinada altura. Isso facilita a minha vida na hora de eu determinar essa força aqui, essa pressão, né? Então eu faço aqui, ó, H1, ó, P sobre gama 1. Pego lá a pressão que foi dada, né, de 100 kPa, dividido pelo peso específico do fluido 1. E aí eu vou ter 10 metros, né, desse fluido aqui. P2 sobre o fluido 2, né, que era 8, eu tenho 6,25. Notem que esses H1 e H2 são alturas fictícias dos líquidos que causariam, em seus níveis reais, respectivamente, essas pressões. Então, eu estou transformando essas pressões em alturas de fluido para facilitar a resolução, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Calcular a pressão aqui, ó, desse lado, né, resultante no lado 1, e a sua força resultante, para a gente posteriormente aplicar aquela equação de momento, né? Então, ó, pressão em 1 vai ser igual a gama 1 vezes H1. Ó. O gama 1 é 10.000, né? E aí eu tenho aqui eu tenho aqui 10 mais 1 mais 2,5. Eu peguei aquela altura d'água fictícia que eu calculei, mais as alturas que eu tenho aqui até o centro de gravidade dessa placa aqui, né? Uma vez que foi dada o tamanho dela lá no início do problema, né? Então aqui eu tenho igual a 135 Newton por metro quadrado, 135 mil Newton por metro quadrado, né? Ou 135 quilopascal. E aí eu transformo isso em força, né? Força é igual a pressão no centro de gravidade aqui do elemento, multiplicado pela área, né? Isso vai dar aqui 1.350 kN. Centro de pressão no lado 1, né? Aí eu vou utilizar aquela equação do centro de pressão, o momento de inércia. Como é um elemento retangular, nós já deduzimos lá o momento de inércia para esse tipo de figura. Coloquei aqui, né? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Aplico os dados aqui na equação e encontro que
o YCP, ou HCP, né, esse elemento está na vertical, é igual a 0,15 metros. Né? Isso aqui em relação ao ponto O. Né? Em relação, desculpa, né, ao centro de gravidade, né, correto? Então, o B01 em relação ao ponto O, né, vai ser 2,5, que é metade da altura da placa, né, que é 5, mais 0,15, né? A força ela vai estar um pouquinho aqui abaixo do centro de gravidade. O centro de gravidade vai estar a 2,5, 15 centímetros abaixo dele está a força. Tá aproximadamente aqui, né? Já está um pouquinho mais abaixo do meu desenho, mas é mais ou menos aí que estaria a força. Tranquilo, pessoal? Então eu encontrei a força resultante desse lado aqui, né? Vamos fazer do outro lado agora. Mesmo procedimento, né? Faço γ2 vezes H2, eu peguei o peso específico do fluido, multiplicado pelas alturas, né? A fictícia encontrada, mais as alturas de 1 metro e metade, né? Da altura da placa, que é o centro de gravidade, transformei isso em força, né? Encontrei a pressão e achei a força resultante dessa pressão naquela área, né? Calculo o centro de pressão por meio da equação, considerando lá o momento de inércia de uma figura retangular, né? Com o esforço aplicado naquele sentido. Encontrei lá 0,21 momento de inércia em relação ao centro de gravidade, né? Dá 2,71. Essa força está um pouquinho mais abaixo aqui, ó, 2,71 em relação ao ponto O, né? Está um pouquinho mais abaixo. A outra estava 2,65, essa 2,71. Beleza? Vamos calcular agora o momento em relação ao ponto O, né? Eu posso fazer isso convencionando aí, né, que R vezes H mais, né, força 2 vezes B2, que é aquela distância que eu calculei, isso considerando anti-horário positivo, né, vai ser igual F1 vezes B1, né, que foram as distâncias que eu calculei. B2, né, é o 2,71 e B1 é o 2,65 que nós calculamos anteriormente. Fazendo a álgebra aqui da equação, eu encontro que R é igual a 293 mil newtons para que esse sistema fique em equilíbrio. Beleza, pessoal? Basicamente isso, né? A resolução desse problema. Então, a gente utilizou aqui manometria, equilíbrio de forças e o conceito que a gente acabou de ver, né, de resultante de força resultante de pressões em elementos submersos, né? Então, bastante interessante esse problema aqui, né? Todos os conceitos que nós vimos de estática dos fluidos até agora. Tranquilo? Bom, para a gente fechar a nossa aula, eu vou falar aqui brevemente sobre empuxo, né? Que é um conceito aí bem básico dos fluidos que vocês viram em física, né? Mas que é interessante a gente relembrar e faz parte da nossa ementa, né? O empuxo, ele é basicamente o volume de fluido deslocado pelo corpo multiplicado pelo peso específico do fluido, né? Que é o princípio de Arquimedes, né? Num corpo total ou parcialmente imerso num fluido, age uma força vertical de baixo para cima, chamada de empuxo, cuja a intensidade é igual ao peso do volume deslocado. Então eu tenho um elemento submerso de peso G e o empuxo é a força que ocorre no sentido contrário, né? Relembrando esse conceito. Então, suponha-se um corpo totalmente submerso, ele flutuará se o seu peso G for menor do que o empuxo E, né? Então, isso está ligado diretamente à massa específica, ao peso específico do elemento que está submerso, né? Então, no caso da igualdade, né, se o corpo estiver em equilíbrio, né, em qualquer posição, no caso da igualdade, né, E igual a G, o corpo estará em equilíbrio em qualquer posição. Me perdi no texto e na fala aqui, né, mas vamos lá. Imaginando um corpo totalmente submerso, nós podemos ter, né, que o volume do corpo é igual ao volume deslocado, né?
peso específico do fluido multiplicado pelo volume deslocado é maior do que o volume do corpo vezes o volume do corpo. Isso, o corpo flutuará se ocorrer isso daqui, né? Logo, né, como eu comentei aqui, antes de me embananar um pouco nessa fala, né, está ligado diretamente ao peso específico do fluido, né? Então, o peso específico do fluido é maior do que o peso específico do corpo, né? Isso vai acontecer, quando isso acontecer, né, o corpo vai flutuar, né? Então, ou seja, nesse caso aqui, o corpo é mais leve do que o fluido. Basicamente é isso, né? Então, se o corpo for mais leve do que o fluido, ele vai flutuar. Se ele for mais pesado, né, o seu peso específico tiver uma densidade diferente, ele vai submergir, né? Esse é um conceito bem simples, né, e que é amplamente utilizado aí. A gente vai usar mais aí esse conceito de submersão ou não, de arraste de um determinado sólido ou não, lá em coleta e tratamento de resíduos, enfim, um pouco mais para frente, né? No curso. Então a gente vai ver isso de maneira mais aplicada. Aqui eu estou só relembrando o conceito, né? Faz parte da ementa, vocês viram em física, mais uma vez dizendo isso. Bom, falando aqui então sobre o conceito de flutuador, ligado a um empuxo, né? Um corpo flutuante, é dito flutuante, né, quando ele permanece em equilíbrio quando está parcial ou totalmente imerso num líquido, né? Então, quando ele permanece em equilíbrio aí, quando ele está parcialmente ou totalmente submerso, né? Este conceito nos leva ao estudo da estabilidade, né? Quando o empuxo e o peso têm a mesma intensidade e direção, mas em sentidos opostos, né? Então aí há um equilíbrio, né? Lá no livro do Brunet, né, vocês podem dar uma lida, tem um detalhamento um pouco mais aprofundado sobre esse conceito, né? E ele é muito interessante para o estudo das navegações, né? A gente tem aqui, né, que quando um corpo ele se desloca dentro de um fluido, né, a gente tem o que a gente chama de volume de carena, né, que é o volume em que esse corpo se deslocou, né? Tem o plano de flutuação e a seção de flutuação, que é o plano em que esse corpo vai ficar flutuando no fluido, né? Tem todos esses conceitos que vocês podem se aprofundar um pouco mais. São muito mais usados aí para o estudo das navegações. Como eu disse para vocês, né, para nós aqui da Civil, esses conceitos aqui eles serão mais aplicáveis lá quando a gente estiver estudando esgoto, né, coleta e tratamento de resíduos, quando a gente tiver que arrastar alguns sólidos, águas pluviais também, né? Então eu vou deixar para a gente olhar isso aqui mais de forma aplicada mais à frente do curso, né? Bom, então deixo aqui para vocês alguns problemas propostos, né, para exercitar os conceitos estudados nessa aula, sobretudo aí as forças em superfícies submersas, né? Então a gente tem aqui os exercícios 2.23, 2.24, 2.25, 2.30 do livro do Franco Brunet, né? Capítulo 2. Então fica a dica para vocês estudarem esses exercícios, resolverem eles, né? E eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez, né? E a paciência por me ouvirem, quem ficou até o final do vídeo. E um grande abraço a todos.